Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 11. Como nós não vamos hoje fazer uma exposição de um texto específico, mas fazer um levantamento e um apanhado no Evangelho de Lucas, nós leremos apenas o versículo 1, para dar a temática que vamos desenvolver neste momento. Então, Lucas capítulo 11, verso 1, por favor. Se você tem a mesma versão que a minha, atualizada, leia comigo, por gentileza. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu quero tratar com vocês hoje, irmãos, sobre a oração. A oração como a chave do poder espiritual. Vocês todos familiarizados com a palavra de Deus, têm plena consciência que o Evangelho de Lucas é o mais distinto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque Lucas é o único autor do Novo Testamento gentio, todos os demais são judeus. Lucas é o único evangelista que tinha formação superior, ele era médico. À luz da introdução, tanto de Lucas quanto de Atos, somos informados que Lucas era um historiador. E mais, Lucas é um homem que tinha vasto conhecimento da geografia da época, porque fez várias viagens missionárias com o apóstolo Paulo, tanto na Europa quanto na Ásia, dando a ele especial assistência na sua segunda prisão em Roma. Lucas é o evangelho que dá maior ênfase sobre a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, é Lucas quem destaca a ação do Espírito Santo na concepção de Jesus. É Lucas quem destaca a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus, na preparação para o seu ministério. É Lucas quem destaca que Jesus é impelido para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo e vencê-lo ali no deserto. É Lucas quem nos informa que Jesus dá início ao seu ministério na Galileia, entrando na sinagoga de Nazaré e afirmando que o Espírito Santo está sobre ele, ungindo-o para pregar, para ensinar e para libertar e curar os enfermos. Portanto, Lucas é o evangelista que mais destaca o ministério de oração de Jesus. Todos vocês sabem que Lucas tem como grande propósito retratar, enfatizar a humanidade perfeita de Cristo. Lucas é o varão perfeito que atingiu a estatura plena, e o nosso papel é chegarmos também à semelhança de Cristo, a essa estatura do varão perfeito. E Lucas certamente pesquisa sobre a vida de oração da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva orava com tanta intensidade? Ao pesquisar isso, e Lucas descreve no início do seu evangelho, e descreve no início de Atos, que seu trabalho é fruto de uma pesquisa exaustiva, ele descobre que a igreja primitiva aprendeu a orar com Jesus. Então Lucas vai mostrar para nós que Jesus, sendo um homem perfeito, ele era um homem de oração. O homem que agrada a Deus é um homem de oração. E Lucas dá tamanha ênfase nesta magna verdade, que ele destaca 11 momentos no Evangelho de Lucas, onde Jesus está orando, enquanto Mateus só destaca 4 vezes, e Marcos
só destaca 4 vezes, e Lucas destaca esse mesmo fato 11 vezes. Se não, vejamos. Jesus está orando, por exemplo, no seu batismo. Só Lucas registra que ele estava orando. Por exemplo, Lucas 5,16, Jesus se retira para o deserto para orar, quando a multidão procura ouvi-lo. Lucas 6,12, Jesus ora uma noite inteira, antes de escolher os 12 apóstolos. Depois, Lucas 9,18, Jesus ora a sós com os seus discípulos, antes de perguntar para eles quem eles pensavam que ele era. Em Lucas 9, 28 e 29, Jesus ora num alto monte, na chamada experiência da transfiguração. Em Lucas 11, 1, o texto lido, foi exatamente a vida de oração de Jesus que desperta neles o pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 22, 32, Jesus ora por Pedro, que era um líder, para que Satanás não o enredasse na sua peneira. Lucas 22, 40, Jesus ora no Getsemane e insiste com os seus discípulos para que eles orassem também, para não caírem em tentação. Lucas 23, 34, Jesus ora na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Lucas encerra o seu evangelho, Lucas 23, 46, registrando a última oração de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, Lucas é o evangelista que retrata para nós, de maneira eloquente, a vida de oração de Jesus. Ora, irmãos, se Jesus foi o homem perfeito e se ele foi um homem de oração, então a igreja precisa aprender a orar. Não há poder sem oração, irmãos. Não há vida plena sem oração. Não há vigor espiritual sem oração. Não há crescimento saudável da igreja sem oração. Não há testemunho do evangelho eficaz sem oração. E eu gostaria então que nós, à luz do evangelho de Lucas, pudéssemos observar princípios de oração que Jesus vai compartilhar conosco. É preciso passear um pouco pelo evangelho de Lucas e vamos começar lá no capítulo 3, versos 21 e 22. Por gentileza, abra comigo. Lucas 3, 21 e 22. Aqui nós encontramos o princípio da capacitação. Está escrito: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Chama atenção para esse fato. Por que Jesus orou? Primeiro, os céus se abriram. Segundo, o Espírito Santo desceu. Terceiro, o Pai falou: Este é o meu filho amado, nele eu me comprazo. E aí você começa a perceber que aqui dá-se início ao ministério público de Jesus. E Jesus, para começar o seu ministério público, começa orando. E porque começou orando, ele recebe a capacitação do Espírito Santo. Todos os outros evangelistas, Marcos e Mateus, registram o batismo de Jesus. Mas só Lucas enfatiza que ele está orando. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce e o Pai fala em resposta à oração de Jesus. E vocês percebem que a oração de Jesus aqui é uma pista dupla, porque ele se deleita no Pai em oração, o Pai responde: eu me deleito em ti, meu filho, porque você está me buscando em oração. A maior importância da oração não são as súplicas que fazemos de pedidos de necessidades pessoais. O maior ponto e o ponto mais alto da oração é que por meio dela você tem comunhão, você tem intimidade, você tem prazer, você tem deleite em Deus. Agora pare para pensar uma coisa: se Jesus recebe o Espírito Santo quando ele está orando, eu pergunto a vocês, quando é que a igreja recebeu o Espírito Santo? A igreja recebeu o Espírito Santo quando ela estava orando. Isso aconteceu no Pentecoste.
Eles estavam 10 dias orando, e porque eles estavam orando unanimemente, perseveraram nesta oração. Depois de 10 dias de oração unânime e ininterrupta, o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Não há avivamento para a igreja, a não ser que a igreja busque a Deus em oração. É quando a igreja ora, e é quando a igreja suplica, é que os céus se fendem, é que o Espírito Santo desce, e é que a igreja recebe poder. A igreja não terá poder para cumprir a sua missão, a não ser que a igreja também ore. A igreja não terá poder para enfrentar os grandes desafios que o mundo apresenta a ela, ou não encantará poder para enfrentar os embates com o próprio Satanás, a não ser que a igreja ore, porque sem oração não tem revestimento de poder, e sem revestimento de poder não tem testemunho eficaz. Eu quero dizer para você que o Pai se deleitará em você, na medida em que você se deleitará nele, através de uma vida de oração. Esse é o primeiro princípio que aprendemos com Jesus. Vamos ao segundo princípio. Lucas 5, por favor, versos 15 e 16. Está escrito: porém o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O princípio aqui, irmãos, é o princípio da prioridade da oração. É quase incompreensível para nós esse texto. No momento em que as multidões procuram Jesus, e o texto diz grandes multidões afluíam para ouvirem, para serem curadas de suas enfermidades, e você não pode alegar que eram apenas necessidades imediatas, porque elas procuram primeiro para ouvir, e só então para serem curadas, que Jesus deixe essas multidões e vá para um lugar solitário para orar. Jesus era um pregador, e todo pregador tem desejo de se dirigir às pessoas, de pregar para as pessoas, mormente quando tem grandes multidões. E Jesus, curiosamente, ao ver que grandes multidões vêm para ouvi-lo e para serem curadas, ele deixa essas grandes multidões e vai orar às madrugadas, à noite, sozinho, em lugar solitário. O que ele está nos ensinando? Nos ensinando uma verdade revolucionária, que buscar a Deus em oração é mais importante do que sucesso no ministério. O que Jesus está nos ensinando, que Deus vem antes das pessoas. O que Jesus está nos ensinando é que se nós não priorizarmos a Deus em oração, nós não teremos virtude, nós não teremos poder para nos dirigirmos às multidões. Quando você começa a entender, meus amados irmãos, que o ministério de Jesus nos ensina isso, porque logo no versículo 17 você vai conferir, é quando ele desce desta noite de oração que está escrito: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele era um homem perfeito, e como tal precisava do revestimento do poder do Espírito Santo, e é porque ele ora, é que ele recebe poder para curar. Ele não vai atender às necessidades das multidões, está nos ensinando ele, e nós não atenderemos às necessidades das multidões, se nós não priorizarmos Deus primeiro, se a oração não vier em primeiro lugar na nossa vida. Se você observar, não há registro em Lucas de que os discípulos estão orando, mas quando você abre o livro de Atos, você vai entender que os discípulos estão orando. E por que estão orando? Porque aprenderam com Jesus. E quando você vai para
examinar a vida dos apóstolos, você vai perceber lá que os apóstolos tomaram uma decisão quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É curioso, porque o texto não está escrito quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração, mas está escrito quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Será que essa ordem é por acaso? Será que há um propósito de Deus em colocar oração e depois ministério da palavra? Eu pergunto a vocês, o que é mais importante, a pregação da palavra ou a oração? Quem poderia dar uma resposta satisfatória a essa pergunta? E eu confesso a vocês que a resposta mais sábia que eu já ouvi a essa pergunta foi dada por um homem de Deus que está pregando exatamente hoje na abertura do Congresso de Avivamento em São Paulo, Dr. Yu. E ele disse que Deus valoriza tanto a sua palavra, Deus dá tanta primazia e supremacia à sua palavra, que ele colocou oração primeiro. Sabem por quê? Porque se você não for um homem e uma mulher de oração, não haverá virtude nos seus lábios para pregar a palavra de Deus. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa técnica de comunicação, não é a nossa eloquência, é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. Se nós não tivermos poder do Espírito Santo, nós seremos como um Giazi, o cajado não terá poder na nossa mão. Se nós não tivermos poder, como diz o Dr. Billy Graham, os nossos lábios serão lábios de barro. Se nós não tivermos poder, não terá a verdade que aquela viúva disse para Elias: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantos sermões já ouvimos que endurecem ainda mais o nosso coração? Quantas palavras nós já ouvimos que entra por um ouvido e sai pelo outro? Quantas dezenas e centenas de mensagens já pregamos, ou quantas delas já ouvimos, e isso não toca nem o nosso próprio coração? Por quê? Porque fomos infiéis na doutrina? Porque não pregamos o Evangelho? Porque pregamos heresias? E a resposta é não. Pregamos o Evangelho, pregamos a sã doutrina, mas faltou-nos o poder, faltou-nos a unção, e o poder e a unção vêm-nos por meio da oração, e Jesus nos ensina isso. Antes de termos sucesso na pregação, nós precisamos ter vitória na oração. Essa é a prioridade que Jesus está nos ensinando. Mas vamos ao terceiro princípio. Abra comigo, por favor, Lucas 6, 12 a 13. Está escrito assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Se você parar para perceber, esse texto aparece também em Mateus e também aparece em Marcos, mas só Lucas diz que Jesus passou a noite inteira orando para escolher os apóstolos. O que ele está nos ensinando? Aqui é o princípio da dependência de Deus. Há no texto original, no verso 12, uma expressão que só aparece aqui em toda a Bíblia, quando usa-se a expressão, retirou ele para o monte a fim de orar. A ideia aí é a oração de Deus. Oração é algo que você faz para Deus, mas quando Lucas, diferente dos outros textos, fala de uma oração, ele fala dessa oração aqui como oração de Deus. Ela só aparece aqui, essa expressão. E desta forma, o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que ele está completamente rendido
ao propósito e à vontade de Deus para escolher os líderes da igreja, e liderança essa que haveria de ser a pedra, o fundamento da igreja. Cristo é a pedra de esquina, mas a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e esta decisão ele toma numa total dependência de Deus em oração. É curioso que hoje, quantas vezes as pessoas querem orar, determinando para Deus o que Deus deve fazer. Oração não é determinar para Deus o que Deus deve fazer. Oração é você submeter-se à completa orientação de Deus e às decisões de Deus e às determinações de Deus para a sua vida. Por que 12 apóstolos? Por que não 10? Por que não 30? Por que não 100? Por que 12? Porque ele não escolheu os apóstolos no começo da reunião de oração ou à meia-noite? Por que ele escolheu os apóstolos apenas depois que o dia amanheceu, depois de uma noite inteira de oração? Jesus está nos ensinando um princípio da dependência de Deus nas decisões que vamos tomar. Esta igreja, conforme já foi dito hoje de manhã, está sendo convocada oportunamente para escolher diáconos e presbíteros. Nós pregamos hoje de manhã, à luz de Atos 14, que a igreja primitiva, ao eleger seus presbíteros, fazia isso depois de orar e jejuar. E Jesus está nos ensinando aqui que ele, sendo o homem perfeito, passa a noite inteira orando antes de escolher aqueles que deveriam ser os líderes da igreja. Que critérios deveríamos adotar? Dar o nosso jeito? Usar as nossas armas? Usar nossas estratégias? Tentar convencer nos corredores, não esse, não aquele? Ou deveríamos nós, com a boca no pó, diante do Deus Todo-Poderoso, em súplica fervorosa e ardente, em vigílias de oração, clamarmos a Deus: Deus, aponta aqueles que tu queres, escolhe aqueles que tu queres, aqueles que estão no teu coração. Deva ser essa a nossa postura, porque é isso que Jesus ensina a você e a mim, e a nós, nesta noite. Quarto princípio de Jesus. Veja comigo, por favor, Lucas 9, 18 a 20. Lucas 9, 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Você sabe que este texto está registrado também em Mateus e Marcos, mas somente Lucas diz que Jesus, nessa conjuntura, está orando. E por quê? Se você perceber, Jesus está orando exatamente no momento em que ele vai fazer a mais importante pergunta aos discípulos: o que é que o povo está pensando a meu respeito? E também orando para perguntar a eles: e vocês, o que pensam de mim? O que significa isso, irmãos? Se você observar o contexto, logo antes desse fato, Jesus havia alimentado uma multidão. Qual foi o resultado? A multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias terreno, apenas para resolver os seus problemas imediatos, de pão, de curas. Jesus está orando. Por quê? Porque é pela pregação do Evangelho, mas como resultado da oração,
é que as pessoas têm seus olhos abertos para compreenderem de fato quem é Jesus. Talvez, meus irmãos, nós temos falhado num ponto. Nós temos divorciado evangelização de oração. Testemunho do evangelho de oração. E se você ler à luz do ministério de Jesus e do livro de Atos, a igreja ora e a igreja prega, e o Espírito Santo toca o coração. É curiosíssimo que Jesus esteja orando exatamente nesse contexto, e você só pode saber então por que ele está orando. Ele orou para que os discípulos soubessem que tipo de pessoa ele era. E tanto é fato que quando Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, ou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, não é você que entendeu isso por você não, Pedro, você só entendeu isso porque o Pai me revelou para você, e o Pai me revelou para você, em outras palavras, em resposta à minha oração, Pedro. Irmãos amados, entendamos isso. Se nós quisermos ver pessoas convertidas, se nós quisermos ver pessoas entendendo quem é Cristo, tirando as vendas dos olhos, o tampão dos ouvidos, tocando o coração, nós precisamos pregar, mas nós precisamos orar para que Deus toque o coração dessas pessoas. Esse é o princípio que Jesus está nos ensinando. Pense comigo, por que pessoas vão à igreja? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não conhecem pessoalmente a Cristo. Para que uma pessoa confesse a Cristo, irmãos, é necessário que a igreja ore e que a igreja pregue. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não experimentaremos as maravilhas divinas na nossa ação evangelizadora, na nossa ação missionária. Observe comigo os campos missionários, estude a história dos missionários, estude a história das missões, estude a história dos reavivamentos, e vocês verão isso acontecendo em todos os lugares. Os missionários oraram, os missionários atravessaram noites de oração, e os missionários pregaram, e em resposta à oração e à pregação, os corações se derreteram. A nossa pregação, irmãos, não terá poder se não houver oração. Não é a metodologia, não é aprender mais um método de evangelismo que vai resolver o problema. O que nós precisamos, na verdade, é de uma vida de oração, é de uma vida de poder, é de coragem e intrepidez do Espírito para pregar, e de repente o coração inflamado pela oração, no fogo do altar da oração, esta palavra arderá nos corações. Você sabe que o diabo usa dois métodos para tentar barrar uma igreja. O primeiro método que o diabo usa para barrar uma igreja é distorcer a palavra. Onde não tem sã doutrina, onde não tem evangelho genuíno, não tem igreja que cresça de forma saudável. Mas a outra mania, outra forma do diabo tentar atrapalhar uma igreja é matar a vida de oração dessa igreja. Aí você prega, mas é uma pregação mecânica. Aí você prega, mas não tem virtude do Espírito Santo. Como dizia Lutero, sermão sem unção endurece o coração. Como dizia E.M. Bounds, homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Irmãos, a igreja precisa orar pelos pregadores, pelos pastores, pedindo a Deus que nós, pastores, sejamos um graveto seco a pegar fogo, o fogo do Espírito, que o púlpito seja uma fogueira acesa. Se não houver oração nos bancos, não haverá poder nos púlpitos. Jesus está nos ensinando esse princípio, meus irmãos. A igreja precisa redescobrir a alegria, o prazer, o entusiasmo da oração, das vigílias de oração, das horas de choro na presença de Deus, buscando o revestimento de poder.
Quinto princípio. Confira comigo, Lucas 9, 28. Está escrito: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Notem mais uma vez comigo que Mateus registra a transfiguração, Marcos registra a transfiguração, mas só Lucas diz que ele subiu esse monte para orar. Só Lucas. E por que ele orou? Algumas coisas aconteceram. Primeiro, ele foi transfigurado na presença dos discípulos. Seu rosto brilhava como o sol, suas vestes como a luz. Porque ele orou, diz a Bíblia, que a glória de Deus entrou na sua face, na sua roupa, no seu corpo. E algumas coisas acontecem como resultado da sua oração. Primeiro, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com ele, falando da sua partida para Jerusalém, falando da sua morte na cruz em Jerusalém. E é curioso, irmãos, que quando Moisés e Elias estão ali em glória, vocês sabem disso, Pedro, sem saber o que estava falando, disse assim: bom este lugar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, ele pensando que estava no controle da situação, sem saber o que falava. Uma será tua, outra será de Moisés, outra será de Elias. Só que Pedro está cometendo um gravíssimo problema aqui. Ele está comparando e equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas, Elias. Primeiro, porque Jesus orou, ele não precisou se defender. Porque Jesus orou, o Pai o defendeu, envolvendo-os numa nuvem, e trovejando desde os céus para dentro da nuvem: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmãos? Nós não precisamos nos defender, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, Deus nos defende. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o capacitou antecipadamente para enfrentar a cruz. A agenda tratada ali naquele monte foi a partida para Jerusalém, a cruz, que seria o nosso êxodo, a nossa libertação. De que maneira Jesus, o Pai o preparou antecipadamente, trazendo-lhe lampejo da glória, da mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E desta maneira, quando Jesus desce deste monte, ele mostrava no seu semblante que ele estava indo para Jerusalém. Ele desce pronto a obedecer, porque o Pai o havia preparado antecipadamente para enfrentar o Calvário. É quando você ora, é que Deus prepara você para os grandes embates da vida. Mas ainda, é porque Jesus orou, é que o Pai confirmou Jesus para os seus discípulos: este é o meu filho, a ele ouvi. E diz a Bíblia que quando a nuvem foi embora e os discípulos acordaram porque estavam tomados de medo, ninguém mais viram senão a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Amados irmãos, este é um princípio que Jesus está nos ensinando, o princípio de que Deus nos defende e Deus nos prepara para os grandes embates da vida, quando nós temos uma vida de oração. Sexto princípio, por favor, confira comigo Lucas 22. Lucas 22, 31 e 32. Está escrito: Simão, Simão,
Eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Pedro era um líder. Pedro foi um grande líder. Mesmo antes da sua queda e depois da sua restauração. O que é liderança? Liderança é influência. Um líder influencia outras pessoas. Liderança não necessariamente é formal. Não é apenas por ocupar este ou aquele cargo, ou esta ou aquela função, na igreja ou numa empresa ou em qualquer outro lugar do mundo. Líder é algo inato, uma liderança que Deus dá, e um líder influencia ou para o bem ou para o mal. Talvez por esta causa Satanás tivesse tanto interesse em cirandar com Pedro, peneirar Pedro. E Jesus está orando por ele, para ele não cair nos laços de Satanás. Quando você olha a liderança de Pedro, ela fica muito clara, lá em João 21, quando Pedro chega lá no mar da Galileia e vai com os seus colegas, discípulos, debaixo da orientação do próprio Cristo ressurreto, que deveria encontrar com ele lá na Galileia. Ao chegarem lá, não encontram Jesus, e Pedro disse assim: eu vou pescar. E porque ele era um líder, e líder é quem influencia, os outros disseram: pois nós vamos contigo. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui, a você e a mim? Nós devíamos orar pelos líderes. Sabem por quê? Porque não tem líder neutro. Um líder é uma bênção ou é um problema. Ou ele leva gente para perto de Deus, ou ele afasta pessoas de Deus. Nós devíamos orar mais pelos líderes. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui, orando por Pedro, para que ele não caia nessa peneira do diabo, para que ele use a sua liderança para o bem e não para o mal. Penúltimo princípio, Lucas 22, 39 a 46, você vai encontrar aqui algo sublime. Lucas 22, Jesus está no Getsêmani, e Jesus já havia dito para os seus discípulos, no versículo 40, orai para que não entreis em tentação. Mas se você perceber, no versículo 41, ele pessoalmente, individualmente, solitariamente, se afasta e de joelhos orava. E a sua oração foi desta maneira: Pai, se quiseres, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. E então diz que apareceu um anjo do céu para o confortar, e estando ele em agonia, orava ainda mais intensamente. E aqui algumas coisas precisamos entender. Jesus está ensinando o princípio aqui da entrega incondicional. Chama a sua atenção para esse ponto. Aqui no Getsêmani é que a maior batalha da humanidade se travou. Sabem por quê, irmãos? A angústia de Jesus não foi na cruz. Não consta nos registros bíblicos que Jesus ficou angustiado na cruz. A angústia de Jesus foi no Getsêmani. É aqui que ele compartilha com os seus discípulos: ficai comigo, Pedro, Tiago e João, ficai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. E no que estava a angústia de Jesus? O cálice. Que cálice? Cálice amargo. O que tinha nesse cálice? A santa
ira de Deus. Este cálice é a ira de Deus contra o seu e o meu pecado. E ele, sendo santo, 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 precisou sorver cada gota desse cálice, ao se fazer pecado por nós, ao se colocar no nosso lugar, ao assumir o nosso lugar, ao se dispor a carregar no seu corpo o nosso pecado. Essa foi uma batalha tão dura, que diz Hebreus 5,7, que ele fez isso com forte clamor e lágrimas. Jesus chorou de soluçar, Jesus chorou de molhar o chão, a agonia dele foi tal, que diz o texto que o seu corpo ficou exausto, e foi preciso que um anjo de Deus viesse para confortá-lo, para fortalecê-lo, não para desistir da oração, mas porque a oração ainda teria que ficar mais renhida e mais intensa ainda, porque o anjo vem depois do segundo período de oração, para o terceiro mais renhido, onde a luta seria agora de sangrento suor. E ele ora com lágrimas, ele ora com choro, ele ora suando, ele ora sangrando, ele ora clamando. E se você vai para o original, você vai notar que a palavra agonia, versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Essa palavra agonia aí, é a palavra da oração de guerra, porque esta palavra é uma palavra do mundo atlético, das Olimpíadas, dos 100 metros rasos, e você que gosta de Olimpíadas, e vê que a modalidade mais aguardada é a corrida dos 100 metros, onde um atleta emprega toda a sua força, todos os seus músculos, toda a sua energia nessa corrida, e foi desta maneira que Jesus emprega todo o seu ser, toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua alma, tudo que ele tem nesta oração. Para quê? Para se submeter à vontade do Pai, não para fazer a vontade dele. O que ele está nos ensinando? Nós devíamos aprender a orar até em agonia, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Depois que Jesus triunfa nesta oração e se levanta, não tem mais agonia nele, não tem mais angústia. Agora a turba está chegando, é ele quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus, Nazareno. Pois sou eu, caído por terra. A partir daqui ele está sendo cuspido e esbordoado no sinédrio, está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano e é espancado, é humilhado, é vilipendiado, está firme, resoluto. A partir daqui ele caminha pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaios, uma multidão ensandecida, e as mulheres estão chorando. Porque vocês estão orando por mim, chorai por vocês mesmas, pelos filhos de vocês. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação, porque aqui, irmãos, ele venceu a batalha para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Rendição absoluta à vontade do Pai. Mas o último princípio que eu gostaria de partilhar com você é o princípio da oração como chave para a salvação. Confira comigo o capítulo 23. Verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, verso 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados,
É curioso que só Lucas registra essa oração de Jesus na cruz. E também é curioso que só Lucas registra a salvação deste ladrão na cruz. Qual é a conexão entre a oração de Jesus e o arrependimento e a salvação desse ladrão? Se você ler Mateus, os dois ladrões estão blasfemando de Cristo. O que é que aconteceu para que o ladrão da direita saísse da blasfêmia para o arrependimento? E quando você estuda o conjunto da obra de Lucas, da conexão entre oração e evangelização, entre oração e salvação, fica evidente para nós que foi a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi um instrumento para tocar o coração daquele homem, porque ele estava exposto à mesma realidade, pregado naquela cruz, com cãibras, com sede, com dores terríveis, com as pessoas zombando e escarnecendo, talvez o coração dele cheio de ódio, de rancor. E quando ele vê Jesus, docemente, sem mágoa, sem ira, orando, intercedendo em favor daqueles que o pregaram naquela cruz, isso mexe com a vida dele, isso toca o coração dele. Sabe o que significa isso para nós, irmãos? Se queremos ver os pecadores se convertendo, nós precisamos levantar um movimento de oração nessa igreja. Talvez você diga: pastor, mas nós vivemos no século 21. Tem gente aqui nessa igreja que trabalha 3 expedientes por dia. Eu sou um deles. Eu trabalho 3 expedientes por dia, todo dia. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha tempo nem para comer, mas ele tinha tempo para orar. Há poucos dias recebi uma mensagem, salvo o melhor juízo, do Dr. John Piper. Ele disse que no dia do juízo, as redes sociais provarão que as pessoas deixaram de orar, não por falta de tempo, porque em média o brasileiro acessa o seu telefone celular 150 vezes por dia. Eu quero conclamar esta igreja a voltar ao seu primeiro amor, a voltar às suas vigílias de oração, a voltar às suas reuniões de oração, a voltar à sua vida devocional pessoal, se nós quisermos ver os milagres de Deus acontecendo. Já disse para vocês várias vezes que se nós presbiterianos não estamos crescendo como devíamos crescer, não é por falta de cabedal teológico, graças a Deus nós temos isso, é por falta de oração. A igreja presbiteriana da Coreia não é melhor que a nossa, eles não têm mais conhecimento que a nossa, mas a igreja que é mais nova do que a nossa, 28 anos, é mais de 10 vezes maior do que a nossa, em números. E quando eu olho isso, a única resposta que eu encontro e tenho é que eles oram mais do que nós. Não precisamos buscar em outra fonte, basta olhar para o nosso Salvador. Ele foi um homem de oração. E eu quero terminar com o versículo que nós lemos. Temos a humildade dos discípulos e perguntar e pedir para ele: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Baixa a sua fronte, por favor.
Eu tenho visto, irmãos, em muitos lugares deste país, coisas lindas de Deus acontecendo. Lindas. Igrejas crescendo, igrejas sendo plantadas, corações se quebrantando. E onde vejo isso, eu vou procurar saber por quê. O que está acontecendo? E sem exceção, todo lugar, a resposta é a mesma. O povo foi despertado para a oração. Adolescentes orando, crianças orando, jovens orando, casais orando, presbíteros orando, diáconos orando, líderes orando, membros de igreja orando. Eu queria desafiar você, meu irmão, a ter você sua vida devocional. Você não é o que você sente, você não é o que você fala, você nem é o que você promete, você é o que você faz. Você não é tão ocupado a ponto de não poder tirar 15 minutos do seu dia para trancar a porta do seu quarto ou do seu escritório, para dobrar os seus joelhos e buscar a Deus. E nós veremos o fruto disso, a resposta disso. Deus mudará a nossa sorte. Que Ele nos abençoe. Pai amado, a Tua palavra nos desafiou. E nós queremos te pedir que Tu nos ajudes a aprender com Jesus a orar. Ensina-nos a orar. Muda a nossa vida, muda a nossa história, restaura a nossa sorte. E dá-nos deleite e prazer na vida de oração. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Senhor, na vida do Teu povo, para que este povo ore pelos seus pastores, para que este povo ore pelos seus líderes, para que este povo ore, para que haja salvação nesta casa, para que este povo ore, para ver os Teus sinais acontecendo aqui, para que este povo veja, ó Deus, a manifestação do Teu poder neste lugar e através deste lugar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.